Boa tarde, bem-vindo todos e todas, né, para mais uma edição aqui do Quintas de História, hoje com a presença da professora Cláudia Engler Cury, né, e com um convidado especial. Né, nós não avisamos vocês, mas hoje também a gente vai ter a presença do professor Luzimar Goulart Gouveia. Tá? Então, essa apresentação vai ser uma apresentação dupla. Né? O Luzimar aqui vem acrescentar muitas informações importantes sobre essa relação entre cinema e literatura e educação, certo? Então, gente, olha, para a gente já começar, eu quero apresentar a professora Cláudia Engler Cury. Ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, membro efetivo dos programas de pós-graduação em História e em Educação da UFPB, possui bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Unicamp, licenciatura também em História e mestrado em História, também pela Unicamp, e tem doutorado em Educação, também pela Universidade Estadual de Campinas. As suas áreas de pesquisa são História da Educação nos 800 e primeiras décadas do século XX. Trabalha com imprensa e impresso para estudos históricos na perspectiva da história cultural. E o professor Luzimar Goulart Gouveia, né, ele cursou graduação em licenciatura plena em Letras na Universidade de Taubaté, fez mestrado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente é professor assistente 3 da Universidade de Taubaté e professor aposentado da FATEC. Tem realizado pesquisas relacionadas à literatura portuguesa, Monteiro Lobato, cultura caipira, Mazzaropi, leituras e produção de textos, literatura e cinema, e também Renato Teixeira. Certo? Então, eu chamo aqui o Luzimar e a professora Cláudia para poderem agora se apresentar. Bem, Cláudia e Luzimar, é um prazer tê-los vocês aqui no Quintas de História. Né? Por favor, né, as palavras de vocês. Começando com a Cláudia. Então, boa noite. Queria agradecer o convite do professor Paulo, dizer que é uma satisfação participar das quintas em História, agora de forma remota, né, Paulo? Já tivemos a presencial, agora estamos experimentando a versão remota. Então, queria agradecer. Queria dizer da minha satisfação em compartilhar esse momento também com o professor Luzimar. Acho que são as possibilidades do trabalho remoto, né? A gente poder reencontrar pessoas que estão distantes nesse momento, mas que por meio dessa forma de encontro, a gente consegue se aproximar. E queria muito rapidamente falar sobre essa parceria que nós estabelecemos, eu e Luzimar, que vem, na verdade, da nossa história como colegas e professores numa instituição privada ainda no interior de São Paulo, quando eu ainda morava lá e trabalhava, e uma parceria relacionada às nossas atividades já como professores universitários, e uma vontade de ambos de falar, de Luzimar até mais do que de minha parte, porque ele já vinha pesquisando há um tempo, né, sobre as linguagens do cinema, e trabalhando com cinema, que é uma grande paixão, mas também é uma área de estudo dele. E essa parceria, essa convivência que surgiu dessa atividade acadêmica e que também se desdobrou em torno de uma amizade, né, de uma fraternidade, se configurou a partir de alguns desafios que nós nos propusemos em relação ao trabalho de duas pessoas de áreas próximas, mas não exatamente as mesmas, né? O Luzimar, um estudioso da literatura, e eu, com a minha formação em História, e com uma paixão comum, que era o cinema, e a gente começou a traçar algumas interlocuções, digamos assim, para construir essa relação, né, entre a história, a literatura e também o cinema. Essa fala de hoje, ela é resultado de uma dessas parcerias, já no momento que eu estava fora de São Paulo, já morando aqui em João Pessoa, como professora da UFPB, e fomos convidados para escrever numa coletânea organizada por colegas de Uberlândia, que era a temática, digamos assim, da coletânea, era História da Educação, ensino de História da Educação. E aí
eu convidei Luzimar para a gente escrever sobre esse filme especificamente, ou sobre o texto do Mário de Andrade, chamado Amar, Verbo Intransitivo, né, que vai para o cinema também com o título de Lição de Amor. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. A nossa ideia foi conversarmos um pouco sobre o livro, depois sobre a versão que vai para o cinema, e depois eu vou falar um pouquinho sobre como é que a história da educação se encaixa, digamos assim, ou pode ser pensada, ou pode ser apropriada a partir das representações sobre ela, ou sobre esse campo, que vão se estruturando tanto na obra do Mário de Andrade, né, no livro do Mário de Andrade, como também na versão cinematográfica. Acho que vale dizer que a gente inicialmente tinha planejado trabalhar com algumas imagens do filme, mas por impossibilidades relacionadas aos direitos autorais, a gente teve que, digamos assim, abortar, né, retirar essas imagens, o que, de fato, perde um pouco, né, do que a gente quer falar sobre essa adaptação, mas nós vamos tentar. O Paulo, acho que disponibilizou para vocês também o acesso, né, ao filme na íntegra, mas, infelizmente, nós não vamos poder trabalhar com os trechos que havíamos selecionados do filme. Então, a gente vai tentar falar sobre o cinema, né, sobre as imagens do cinema, sem tê-las. Então, no nosso jogral aqui combinado, né, Luzimar? Luzimar vai começar a falar e depois ele devolve a bola para mim. Então, muito obrigada. Tá sem som. Boa tarde para vocês, é um prazer estar falando. Gostaria de agradecer ao professor Paulo Maia pelo convite. Gostaria de agradecer à professora Cláudia, né, que foi minha colega de trabalho, né, é minha amiga e uma parceira e tanto para trabalhar. Nós já trabalhamos, inclusive, remotamente, muito antes de agora. Bom, eu quero começar a falar sobre um pouquinho da literatura, né, um pouco do livro do Mário de Andrade, certo? Bom, o Mário de Andrade, né, ele escreve esse livro, ele termina esse livro por volta de 1927, ele já tinha começado um pouco antes, alguns anos antes, e ele acaba por finalizar por volta de 1927, naquela primeira fase do modernismo que a gente chama de fase heróica, né? E ele já, né, após a Semana de Arte Moderna, ele já estava praticando em prosa também um exercício muito saudável de abrasileiramento da língua literária. Né? Por exemplo, tanto Macunaíma quanto Amar, Verbo Intransitivo são romances com um uso de linguagem dos mais brasileiros que se conhece, assim como, por exemplo, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Aquilo é dobrado, aquilo é trabalhado, aquela língua é dobrada, trabalhada para se criar, para se viabilizar uma língua literária do português do Brasil, né? Então, todas as questões ligadas à sintaxe portuguesa, à dicção portuguesa, né, são superadas com essas duas obras do Mário, né, o que já havia sido feito na poesia também. Os romances do século XIX, eles obedecem o romance é uma forma literária nova, né, recente. A narrativa que se tinha anteriormente era a epopeia clássica, a mais convencional delas, e o romance tem a sua ascensão, né, por volta de 1780, e já em 1830 ele tinha uma fórmula para esta nova forma literária, que era o romance. Esta fórmula era uma narrativa de um passado recente em terceira pessoa. Este aproveitamento dessa fórmula, né, isso já estava, por exemplo, na literatura inglesa,
o aproveitamento dessa nova forma e desta fórmula dentro desta forma influencia a literatura ocidental tremendamente, e não é diferente com a literatura brasileira. As narrativas passam a ser, né, sobre um passado recente, as narrativas passam a ser em terceira pessoa, né, há um quê de distanciamento, há uma narrativa bastante convencional até, certo? E o que o Mário de Andrade, na esteira da Semana de Arte Moderna, traz é um experimentalismo na linguagem literária. Primeiro, esse narrador é em primeira pessoa, né? E aí, então, a gente pode olhar e ver, né, que lá no século XIX, quem usou esse narrador em primeira pessoa, né, com uma distinção maior, foi exatamente o Machado de Assis e olha o branco dando aqui, e o Ateneu, o Raul Pompeia, também usa esse narrador em primeira pessoa, se aproveita desse tipo de narrador. E outras narrativas no Brasil, e particularmente essas são as grandes narrativas, né, do romance brasileiro, também, né, tem um problema com a forma. A forma, narrador, né, é um dos aspectos formais. O narrador, esse narrador em primeira pessoa, que é sempre um narrador problemático, né, diferente daquele em terceira pessoa. Esse narrador em primeira pessoa, né, ora ele não é confiável, como em Machado de Assis, tá? No Mário de Andrade, esse narrador aparece em Amar, Verbo Intransitivo, ele aparece em A Hora da Estrela, né? O Rodrigo S.M., da Hora da Estrela, e depois em romances outros, como os dois mais importantes romances do Graciliano Ramos, São Bernardo e Angústia, e também em Grande Sertão Veredas. Você vê que uma coisa que une todas essas narrativas em torno de uma característica específica é a existência desse narrador, esse aproveitamento desse narrador em primeira pessoa. Tá? Isso é muito problemático. Bom, então, eu quero passar um pouquinho para a obra literária, né? Amar, Verbo Intransitivo. É um romance experimental, né? Quando ele se aproveita dessa primeira pessoa. Eu também tenho que lembrar que todo narrador é personagem, tudo bem? E o narrador, neste caso, ele talvez seja até a personagem principal, né? Junto, obviamente, com a Fraulein e o Carlos e seu pai, né? São os três personagens, os personagens que contracenam, e também esse narrador. Esse narrador tem um estatuto de personagem e talvez de personagem principal. Ele é um personagem e narrador ao mesmo tempo, certo? Daí você já vê a experimentalidade da obra poética, né? Se você pensar nos romances do século anteriores, do século XIX, e mesmo posteriores do século XX, que tem um narrador extremamente bem comportado em terceira pessoa e que não vai se imiscuir na narrativa. E é exatamente isso que o narrador de Amar, Verbo Intransitivo faz. Ele vai se imiscuir na narrativa, ele vai se apaixonar pela Fraulein, né? Bom, aqui cabe uma pequena fábula, né? O livro conta a história, né, de um fazendeiro, tá? Na verdade, ele é da indústria, né? Sim, o senhor Souza Costa, né? Eu estava fugindo o nome dele, a sua esposa Laura, seu filho, né, Carlos, e mais 3 irmãs. Eles são, né, paulistanos, né, mas têm propriedades de terra no interior de São Paulo. Eles têm uma atividade industrial e uma atividade também
na área da zona rural da agricultura. E, bom, eles estão instalados, muito bem instalados, são ricos, são novos ricos, né? E eles estão instalados em São Paulo e carecem, né, até por uma questão social, do seu círculo de amigos, carecem de uma preceptora para os filhos, né? E aí entra, né, em cena a Fraulein, a senhorita Elsa, né, uma alemã que vai ensinar línguas, bons modos e também piano e diversas questões ligadas aos cuidados femininos com a casa, né, a um certo verniz de cultura, e só que na contratação, né, e talvez fosse o verdadeiro motivo, na contratação de seus trabalhos está a contratação da iniciação sexual do adolescente Carlos. Sim, ela passa a conviver na casa, ela se impõe na casa, né? Ela organiza a vida deles, da família, né? Ela passa a dar, né, as suas lições de piano, de línguas. As crianças vão respeitá-la, admirá-la, obedecê-la, e um pouco mais adiante ela acaba se envolvendo um pouco mais com o Carlos. O Carlos também, né, começa a perceber a sua feminilidade e eles vão passar a ter as suas lições de amor, certo? E o título já tem um grande aviso, né? Amar é um verbo intransitivo. Acontece que a Fraulein, né, o menino, o Carlos, se envolve com ela, né, aquela paixonitezinha de criança, e depois a Fraulein também se vê um pouco distraída, um pouco encantada com aquele menino e percebe que aquilo não poderia estar acontecendo. Há uma desconfiança de uma das irmãs, né, de que houvesse alguma coisa entre ela e Carlos, entre Fraulein e Carlos, e a mãe acaba tendo conhecimento e descobre, né, a relação dos dois, exige que ela seja dispensada. Fraulein quer voltar à Alemanha, decide-se por voltar para a Alemanha, mas ela também não quer deixar o trabalho sem terminar. Ela exige que seja contado o verdadeiro motivo de ela estar lá naquela casa, e ela também quer receber os seus 8 contos, tá? Durante todo esse tempo, o narrador, né, que também se apaixona pela personagem da Fraulein, ele vai inserir comentários, né, sobre música, sobre filosofia, né? Ele estabelece relações de diálogo com a personagem, uma espécie de diálogo mudo, apontamentos, sim. Bom, a obra é mais ou menos esta é a fábula, né? E um pouquinho só da efabulação, certo? Bom, daqui eu passo, né? Então, toda essa experimentalidade, este personagem, talvez o personagem mais próximo da personagem do narrador de Amar Verbo Intransitivo seja o Rodrigo S.M., né? Que fica mexido com a própria personagem que está criando e fica sensibilizado, perplexo, né? Tudo isso é passado nesta narrativa, tá? Este narrador que não é um narrador convencional. Bom, eu tenho um problema de forma, o narrador, tá? Bom, para falar sobre cinema, eu estou, né, tocando agora num novo ponto, né? O cinema é, antes de mais nada, uma ilusão de ótica, né? As personagens na literatura são seres de papel, as personagens no cinema são seres de luz.
Existe, tanto na literatura quanto no cinema, dois conceitos lá, o conceito de fábula e de efabulação. A fábula foi o que se conta, que foi exatamente isso que eu fiz agora com o amar verbo intransitivo. A efabulação é o como se faz, tá? Então eu tenho uma divisão no cinema, a partir de alguns teóricos, tá? E eu estou me referindo aqui principalmente aos textos de Maria Esther Maciel. Há filmes que são filmes narrativos e filmes poéticos, tá? Esse filme é dirigido pelo Eduardo Escorel, tá? É pelo Eduardo Escorel mesmo, ou é fotografia que é do Eduardo Escorel, né? Olha só. Sim, a direção é do Eduardo Escorel também, tudo bem. A produção é do Eduardo Escorel e do Luiz Carlos Barreto, e o roteiro conta também com a contribuição do Eduardo Coutinho, grande Eduardo Coutinho. Bom, a produção é do Luiz Carlos Barreto. Esse pessoal estava acostumado a fazer filmes narrativos. Mas o que é esse filme narrativo? O que é esse filme poético? O filme poético, né, ele possibilita silêncios dentro da obra, tá? Ele estabelece um diálogo, né? Ele faz negociações com o espectador, de modo que o espectador se vê, né, interpelado pelo filme, certo? Com suas zonas de silêncio e tudo mais. O filme narrativo é um filme de narrativa convencional, com começo, meio e fim, mesmo que esteja, né, que algumas partes estejam dispostas de maneira diferente, tá? Mas você identifica uma passagem de tempo que é razoavelmente linear, né? Então, é aquela narrativa bem mais convencional do cinema norte-americano, de uma maneira geral, quase. Estou fazendo essa modalização. E, né, o cinema europeu, muitas e muitas vezes, ele faz realiza esse cinema poético, certo? Uma obra literária, né, pode possibilitar que um filme seja poético. Esse filme, entretanto, não é poético, né? Esse filme é um filme narrativo. Até pelo tipo de produtor, de exigências do produtor, até pelo tipo, né, de fotógrafo, até pelo tipo, né, pelo tipo de roteiro, de roteirista e tudo mais, né, o diretor, tudo isso contribui, né? E outra coisa, e grandes impasses na obra literária, né, neste momento da transposição de uma linguagem para outra, certo? O narrador, né, quase sempre, né, ele é substituído pelo olhar câmara, né? Quase sempre no cinema, né, o narrador é o olhar câmara. E ele, neste filme particularmente, esse narrador, ele quase não aparece, né? Todas as considerações que ele faz sobre filosofia, música, política, estética, tudo isso, como é que você vai fazer para passar isso para um cinema, para um filme? Um filme que preferiu ser um filme narrativo e não um filme poético, certo? Talvez trabalhar com um narrador em off, né, poderia ser uma solução, né? Mas o texto do Mário de Andrade também é extremamente poético, certo? Então há uma dificuldade de transposição muito grande. Por exemplo, uma das questões da literatura é o tom. Como é que eu consigo o tom no cinema? Tá? A textura da imagem, por exemplo, pode ajudar a substituir aquilo que é o tom no texto escrito, né? O uso de sépia, de granulado, né?
quantas coisas podem ser, né, ajudar a substituir, né, um tom que você encontra com mais facilidade no texto literário. Às vezes a música compõe essa ambiência, e é tudo aquilo que é feito por palavras tem que ser feito com imagens, com música, né? E então é uma dificuldade enorme. E esse filme acaba por ser um filme com baixíssima opacidade. Ele é um filme transparente. Ele é um filme muito competentemente plástico, né? É um filme bem comportado, de uma competência plástica enorme. O filme é belíssimo, né? A gente pode desfilar uma quantidade enorme de elogios, né? Elogios acerca do bom gosto, né? Dessa ambientação. Então há um trabalho de produção extremamente acurado, né? Um trabalho técnico de fotografia muitíssimo bem curado, a música do Francis Haime, a atuação dos 3 atores adultos, né? O Rogério Frois, a Irene Havashi e, obviamente, a Lilian Lemmertz, né? É de uma limpeza enorme. Esta limpeza não se traduz em opacidade. Essa opacidade da narrativa, né, literária, ela pode ter nessa narrativa cinematográfica, e isso se aparenta ali com, né, vai ser parente, né, se aparenta nesse sentido, do filme poético. Então esse filme não consegue ser um filme poético. É um critério, né, um critério mais artístico, né, o filme poético, e o outro é um critério muito mais técnico, certo? O narrador, né, some, né? O narrador some, desaparece, é esse olhar câmera que pouco perscruta a alma das personagens e, principalmente, cadê a alma do narrador que deveria estar ali? Ela também, né, foi subsumida, certo? Um problema, né, eu já tinha dito, né, feito uma comparação. O filme A Hora da Estrela, da Susana Amaral, calcado, né, na Hora da Estrela, da Clarice Lispector, sofre desse mesmo mal, certo? O Rodrigo S.M., ele desaparece no cinema, né? Parece que, né, esse é um dos... Né, eu tô repassando aqui uma coisa que um problema em literatura, né? E na transposição. A literatura tem outros recursos que às vezes o cinema não tem. E é claro, também tem a ver com as opções de produção. Tá bom? Então, eu passo a palavra agora à professora Cláudia, tá? Pronto, reabri aqui meu microfone. Tudo bem? Paulo, você poderia fazer a gentileza de voltar lá só para as capas dos livros, né, das edições, por favor? Um pouquinho antes. Acho que é o segundo slide. Anterior ainda. Isso. Então, acho que a fala do Luzimar, né, apresentou para a gente os impasses dessa transposição, né, da literatura para o cinema. Eu só queria voltar um pouquinho, porque ele se referiu, né, a esses... isso também tem a ver com aquilo que me interessa ultimamente, né, que são os impressos. Acho que vale chamar a atenção, né, para o fato de que talvez o livro mais conhecido, né, do Mário é o Macunaíma, e Amar, Verbo Intransitivo é um livro anterior, né, Macunaíma sai em 27, se eu não estou enganada, e este livro que o Luzimar, né, chamou a atenção, e que o Mário enfatiza, né, ele queria, né, enfatizar esse caráter experimental do livro em relação à linguagem, aquilo que depois ele vai escrever para o Manuel Bandeira,
como acentuar o brasileirismo. Pode passar, Paulo, por favor, para o próximo. O próximo, por favor, mais um. O próprio Mário, né, vai escrever para o Manuel Bandeira falando que o livro é uma mistura incrível, né, tem tudo lá dentro. Se conseguir que se escreva brasileiro, sem por isso ser caipira, mas sistematizando erros diários de conversação e de idiotismos brasileiros e, sobretudo, psicologia brasileira, eu já cumpri o meu destino. Então, ele estava empenhado na construção dessa brasilidade, dessa reinvenção, né, do Brasil, e que talvez a ida desse livro, né, desse texto para o cinema, talvez o caráter experimental desejado pelo Mário quando estava escrevendo, né, o Amar, Verbo Intransitivo, não tenha sido o ponto alto do filme. Entretanto, eu chamaria atenção, agora já pensando, né, nas questões ligadas à história da educação, que este cuidado plástico, este cuidado com a fotografia, né, com um filme que é absolutamente impecável nos detalhes, na montagem dos cenários, tudo é muito bem cuidado, que tem um tempo lento, né, então ele não é um filme que, quando a gente trabalha em sala de aula com ele, por exemplo, ele é um filme que precisa ter uma preparação, inclusive para suportar os silêncios, né, desse filme, um tempo lento, que passa vagarosamente, mas ele tem um caráter documental, digamos assim, ou seja, ele tem aspectos, né, históricos que talvez nos permitam, né, pensar, por exemplo, esse universo da vida educacional, desse momento da história da educação no Brasil, em que você tem um aburguesamento, né, dessas famílias que estão se enriquecendo, tanto ainda com o pé na pecuária, né, eles têm fazenda, né, de gado, e ao mesmo tempo investindo nessa indústria, lembrando que o filme, a ambiência, né, histórica é anterior a 1929, a quebra da Bolsa, né, de Valores de Nova York, enfim, vai reconfigurar também essas famílias aburguesadas. Então, a ambiência que está no livro e também está no filme é de uma família que vive completamente isolada no seu casarão. Não há indícios de que as crianças, os jovens, né, eles vão para a escola, em nenhum momento a gente consegue identificar a saída deles para ir para a escola, fora do espaço da casa. Então, a ideia de trazer essa educação, de certa forma, civilizatória ou civilizadora, né, para dentro dessas casas aburguesadas, porque ele vai ensinar a ideia, né, que Fraulein, que é um termo, né, usado tanto para senhorita, mas como para professora também. Então, que essas mulheres, essas preceptoras, que oferecem os seus serviços, né, pelos jornais, elas oferecem não só os ensinamentos de outras línguas, né, das línguas ou do alemão, ou do inglês, ou do francês, mas também bons modos, como se comportar. Portanto, vão desenhando essas famílias, né, essa educação passa tanto pelas lições de amor, pela ideia de que você precisa educar esse jovem menino nas lições de amor, e que isso precisa ser feito sob os cuidados, né, dessa família aburguesada, e, ao mesmo tempo, você tem, nesse conjunto familiar que se estrutura, você tem a presença estrangeira tanto da preceptora, como você tem também de um mordomo oriental, né, e ainda a presença de serviçais negros, inclusive uma menina, uma jovem, uma criança negra que faz parte da ambiência também dessa vida familiar, né? E a ideia de trazer a escola, né, ou a escolarização deste recorte social, né, desse tipo de família,
para dentro das casas como lugar de segurança. Então, aquilo que a gente observou, né, ao longo do século XIX, uma tensão entre uma escolarização pública e uma escolarização privada, ao que parece, nos primeiros anos da República, se mantém ainda no espaço sob os olhares, né, aspas, cuidadosos dos pais, né, das mães, que também vão sendo educadas, essa família vai sendo educada para ter bons modos, né, para ter boa educação, e embora o jovem Carlos, né, despreze isso o tempo inteiro. Então, enquanto a preceptora faz um esforço enorme para que ele tenha uma pronúncia correta, para que ele tenha noções, né, da língua estrangeira, ele diz, eu não sei para que isso, eu já tenho a minha vida garantida, né, eu tenho os negócios do meu pai. Então, um desinteresse em relação também a essa educação. As meninas também vão ser educadas por essa preceptora, né, mas a elas é dedicado um outro tempo, né, às vezes eles recebem aulas no mesmo espaço, às vezes não, né, e se a gente observar, que a gente não vai poder trabalhar com as imagens do filme, né, mas se vocês observarem o local onde se constitui o espaço onde esses filhos, né, dessa família aburguesada, recebe as aulas, você tem lá todos os elementos desse momento aí dessa escolarização, dessa escola doméstica, né, ou dessa educação doméstica, melhor dizendo, com elementos como os livros, essa imagem do Carlos, né, estudando, se vocês tiverem oportunidade, né, de depois assistir com calma, né, para aqueles que não conseguiram o filme. Então, a maneira como essa educação, né, vai se dando no ambiente doméstico, então há uma biblioteca, há todos os elementos desejáveis, digamos assim, para que a boa leitura, o bom estudo, então a iluminação, os livros, né, a maneira como ela corrige a postura dessas crianças, né, uma preceptora que vai morar na casa, né, porque vai conviver com a família, portanto, é uma dedicação em tempo integral, né, que vai desde as lições, né, de conteúdo, de letramento, de língua estrangeira, como se comportar à mesa. Portanto, é um trabalho que essas mulheres estrangeiras vão oferecer, né, e que necessitam desse trabalho, porque o sonho da preceptora é poder voltar para a Alemanha e constituir família, né? Portanto, para ela, o Brasil não é, a educação brasileira, ou o Brasil não é o lugar adequado, né, não é o espaço desejável para ela como escolha de vida, né? Então, são trajetórias femininas que muitas vezes acabam não são nomeadas, né, vão passando aí como uma espécie de alegoria, né, para essa educação doméstica, e o tempo inteiro a gente pode pensar também falando agora, né, do filme, né, essa contradição, ou essa diferença cultural, melhor dizendo, né, entre as crianças que descem correndo as escadas, esse movimento, né, de brasilidade, em contraste com alguém que é racional, né, que está tentando estabelecer um método para a educação, e um método para uma educação que envolve também a educação sexual de um garoto, né, que precisa, na visão do pai, né, porque a mãe, durante boa parte da narrativa, né, ela não sabe do contrato que se estabeleceu entre o pai do Carlos e a preceptora, né, que existe aí um acréscimo, digamos assim, por essa atividade de iniciá-lo, digamos assim, nas práticas sexuais de uma forma segura, né, e ela tem um método para isso, embora a gente perceba que ela, em algum momento, vai fraquejar também, né, vai dar aí alguns passos em direção a se encantar com esse amor jovem, mas ela
logo se reposiciona, né, e sabe que ela que a meta dela não é essa, então ela tem o tempo inteiro, ela está pautada por uma racionalidade, por um método, e todos esses elementos a gente pode perceber nas imagens construídas, plasticamente, cuidadosamente construídas, pelas escolhas, né, que o roteiro, a fotografia e a forma como a direção, né, se posiciona nessa produção cinematográfica. Eu ainda queria, antes da gente começar a conversar, né, mais livremente, pensar que muitas vezes essas produções ou essa linguagem, né, do cinema pensada a partir das aulas de história, elas necessitam de uma discussão sobre essas questões que a gente tentou apontar aqui, né? Tanto no Zimar, apresentando um pouco a obra literária, né, a obra do Mário de Andrade, como em algumas considerações a gente tinha selecionado 3 trechos que para nós eram importantes para mostrar um pouco o que a gente quer dizer sobre esse silêncio, sobre esse tempo demorado no cinema, né? Como é que aquilo que está descrito, por exemplo, numa das passagens do livro, né, na imagem do cinema, você consegue ver, nos primeiros contatos, nas primeiras lições de amor, uma poeira, né, que permanece, fica ali, paira no ar na biblioteca. Então, tem uma força nessas imagens de natureza, né, histórica, para a gente pensar um pouco esse momento, e, claro, né, com um recorte muito específico de classe, né, social, porque a gente está falando de uma família cujo universo privado, doméstico, é o que concentra a família ali. As saídas são sempre do pai, né, dessa figura masculina que sai ou para trabalhar, ou todas as noites, por exemplo, para ir se divertir e voltar para casa, né? Acho que tem só mais uma imagem Paulo, tem mais um slide só para depois, se as pessoas quiserem olhar, né? Então, esse exercício de realismo, né, que a versão cinematográfica pretende, né, de ser muito preciso, né, com os objetos, com o método, de como é que ela desenha, né, as letras no quadro negro que está lá na biblioteca, onde ela ensina. Então, esse preciosismo, né, a gente pode trabalhar de uma forma interessante, desde que a gente consiga estabelecer, digamos assim, um diálogo, né, entre essa espécie de vertente, né, que nós temos da apropriação de uma obra literária para o cinema, né, de como essa passagem, né, de uma linguagem para outra, ela precisa ser, como qualquer documento histórico, né, ela precisa ser pensada, refletida, dialogada e assim por diante, né. Acho que, em linhas gerais, antes da gente passar a conversa compartilhada com vocês, eu acho que eram essas basicamente as questões que a gente quis trazer aqui para o debate. Eu queria só terminar, porque eu acho que tem muito a ver com esse momento também da nossa história política. O Mário escreve, depois da obra já publicada, ele escreve sobre esse personagem, Carlos, ele escreve para o redator, né, de que publicou o Amar, Verbo Intransitivo. Então, eu queria só terminar lendo um trechinho e lendo com o Mário de Andrade. Carlos não passa de um burguês chatíssimo do século passado. Ele é tradicional dentro da única coisa a que se resume até agora a cultura brasileira: educação e modos. Em parte, enorme. Má educação e maus modos. Pronto, fecha aspas.
e aí a gente abre para conversar com vocês, pedindo desculpas por não ter utilizado, né, e conversado com as imagens vivas, porque elas faziam parte um pouco aqui da nossa conversa de hoje, mas infelizmente não pudemos explorá-las. Muito obrigada. Momentaneamente agradeço. Obrigado, Cláudia. Nós que agradecemos, né, a Cláudia, ao Luzimar, pela apresentação assim muito interessante e ilustrativa. Olha só, eu tenho aqui uma questão, né, que veio aqui da Laura Marcondes. Ela coloca assim: existem diferenças marcantes do filme em relação ao livro? Não, eu acho que é só... Eu estou mudo, não? Não. Pode falar. Agora você ficou mudo. Agora ficou mudo. Você fechou seu microfone agora. Sim. Então, eu acho que a única diferença maior mesmo, né, é a eliminação do narrador, o corte do narrador, né? Nada no trecho narrativo foi assim tirado, né? Não tem nada de importante que tenha sido tirado do filme e não deixado, tirado do livro e não deixado no filme. Certo. Eu concordo, posso falar um pouquinho? Claro. Concordo com o Luzimar, se a gente pensar, digamos, no conteúdo narrativo, né? Eu acho que esse narrador, ele tem um papel muito importante no livro, né? Na literatura, porque ele joga, inclusive, com os personagens, ele se posiciona, e ele está ausente no filme, né? Na versão cinematográfica. Isso quer dizer alguma coisa no sentido das pretensões do Mário, por exemplo, eu acho, né, do Mário de Andrade, né, sou íntima demais dele, do Mário de Andrade, em relação a esse experimentalismo que ele desejava, isso eu estou pensando, né, que talvez apareça de uma forma mais fria, não sei se é a palavra adequada, né, esse experimentalismo naquilo que ele se propunha, esse experimentalismo não vai para a versão cinematográfica, porque também poderíamos ter uma versão cinematográfica que desejasse também algum tipo de experimentalismo. Isso, na minha opinião, e parece que na de Luzimar, também não ocorre, né? Sem julgamento, assim, é melhor, isso é pior, só pensando nas duas produções. Por exemplo, para fazer uma espécie de contraponto, né, se você pegar uma obra como Morte em Veneza, do Luchino Visconti, que é a adaptação de uma obra curta também, né, ele faz algumas subversões que são extremamente importantes, né? Eu não tenho subversões. O que foi aproveitado, né, da narrativa literária no filme, não há uma subversão nela. Ele somente fez o quê? Um corte, né? Ele teve que fazer esse corte. Mas isso também poderia ser possível, como a Cláudia sugeriu, e você pode ver isso, por exemplo, no Lavoura Arcaica, a manutenção de quanta coisa da literatura no filme, né? Ali, por exemplo, você tem um exemplo de filme poético, né? Certo. Deixa eu só colocar uma questão. A Cláudia falou, né, sobre esse problema do tempo, né? De como existe um tempo, ele é bastante lento, né? E eu, sinceramente, eu não li o livro, e aí eu não posso fazer, por isso que eu coloco a questão para vocês. Muitas vezes isso é um recurso mesmo do diretor para querer passar uma certa ideia. A gente pega o filme, assim, por exemplo, O Nome da Rosa, onde entre uma cena e outra sempre fica mostrando uma paisagem, o silêncio e o som do vento.
Eu acho que um pouco para tentar mostrar o tempo, né, da Idade Média, aquela coisa que as coisas acontecem muito lentamente. Existe essa intenção já no livro, ou isso é uma apropriação mesmo do cinema? É uma representação cinematográfica? Olha, eu acho que na obra literária, a obra literária ela tem um andamento muito mais rápido, né? Isso é ritmo. Ela tem um ritmo, mas esse ritmo ele é todo preenchido pelo narrador. E eu acho que ao se extirpar esse narrador, sobrou esse tempo, né? Que não era ocupado mais pelo narrador. Acho que é uma decorrência desse tipo de opção. Que é uma solução, digamos assim, interessante, né, no filme, observar esse tempo lento, porque ele exige que você fique observando por mais tempo detalhes. Ele te permite a observação, por exemplo, de muitos detalhes, né? Esse tempo lento no cinema para gente que quer esse olhar, né, essa observação, ele permite. Então, isso, se a gente pensar que, para quem gosta disso, né, esse é uma coisa interessante, porque a ausência desse narrador, como dizia o Lucimar, né, esse silêncio, esse prolongamento do tempo, também acho que quer dizer isso, esse tempo da casa, esse tempo do esvaziamento também do mundo público, né? Não tem a sensação que dá no filme que não tem vida, né? Porque é uma família recortada no espaço, meio que congelada ali. Certo. Vou colocar aqui uma questão que a Leoneide, né, trouxe para a gente assim. É uma observação dela que eu queria que vocês comentassem. Os personagens falam dos filhos e do gado ao mesmo tempo. Economia e família têm o mesmo valor? É uma belíssima observação, tá? Tudo bem? É o espírito, né, capitalista aí, né? Tudo bem? Ele precisa há um investimento, né, na educação do Carlos, há um investimento na educação dele, né? Ele precisa ser competente para dar continuidade aos negócios da família, né? Tudo bem? Então, o filho, ele está atrelado ao negócio, né? Okay. Ele é o único filho homem, né? Ele é o herdeiro. Tem uma cena muito emblemática no filme, acho que uma das primeiras cenas em que o casal está no quarto, né? Uma cena de intimidade do casal, que eles vão se relacionar sexualmente. E a personagem da mãe, que é uma personagem muito... que tem os seus recortes, né, a sua cartografia, a primeira pergunta que ela faz para ele, quando ele já está beijando, fazendo carinhos nela, é: você vendeu o gado? Você vendeu? Quer dizer, ela tá fazendo parte dessa economia, digamos assim, né? Ela está querendo garantir, né, que essas coisas vão bem, porque o resto ela cumpre como obrigação, né? Me parece. A Leoneide aqui, ela complementa, né? Diz outra coisa que chama atenção é o comportamento do pai. Todas as noites ele sai, quando volta, escova a roupa para esconder o lugar que frequenta. Claro. Eu acho que eu vou lançar a mão da literatura, né? Embora isso não seja tratado em Memórias Póstumas, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Se você pegar aquela interpretação do Antônio Cândido, Dialética da Malandragem, né? Para cada casamento havia, né, 20, né, não casamentos, né? E o hábito de ter uma segunda família, né, ou procurar, né, em prostíbulos de mais alto padrão ou de mais baixo padrão, dependendo da... Eu acho que está nessa mesma tradição aí, né? Eu acho que
inclusive um hábito consentido, digamos assim, né? Porque a esposa observa, né, todo o ritual de todas as noites. Isso explica um pouco a preocupação desse pai, né, uma preocupação muito dentro desse universo, né, masculino, digamos assim, né, porque que ele sabe dos perigos da iniciação amorosa do filho, sexual, porque ele frequenta prostíbulos todas as noites e volta para a casa dele para manter uma moral, né, ilibada da mulher, dos filhos e etc. Né? Portanto, ele conhece os dois lados. Eu acho que tem aí a separação do público e do privado também, né? Uhum. Tudo bem? Esse mundo público, esse mundo mundano, né? Que ele não quer que o filho tenha contato, né? Que a família tenha contato, né? E a passagem é esse limpar-se para entrar para o seu mundo privado, né? Faz uma... E só para complementar, porque me lembrei agora, né? Isso em Macunaíma, né? Se a gente pensar, né? Isso é uma coisa que me veio agora. Essa ideia da higienização, né? Do corpo. Então, limpar antes de sair, depois limpar para voltar, né? E claro que não é a mesma situação, mas quando ele sai também do campo e vai para a cidade, né? Que no caso do Macunaíma é um embranquecimento, né? Ele encontra a água e na passagem do campo para a cidade ele molha o corpo com água e ele muda de cor, né? Muda a etnia. Então o Mário joga, né, com a relação, né, do corpo e essas mudanças. Certo. Só um minuto. O Aspreno colocou aqui, né? O cinema brasileiro foi muito prejudicado com as imposições ditatoriais do período dos militares no Brasil, fazendo associação com a época que foi produzido. Esse filme ainda é do período ditatorial, né? Já estava mais ou menos indo já para o final, né? A gente tem, acho que duas coisas que aparentemente são contraditórias, né? A censura, né? O patrulhamento ideológico, isto, aquilo, parece que estimulando a criatividade. E, por outro lado, você teve, né, um cinema extremamente popular, né, que era a pornô chanchada, cuja válvula de escape, né, dessa mesma ditadura era o palavrão, né? Era a pornografia como uma resposta a isso, né? Então você tem duas coisas, um apelando para a criatividade, o outro para a pornografia. Acho que são duas forças interferentes nesse período ditatorial. Acho que tem vários estudos, né, mostrando exatamente esse momento, né, como a porno chanchada, que ficou com esse clichê, né, ou com essa legenda, né, de porno chanchada, e que já tem muitos estudos, né, pensando o que isso de fato significou, exatamente na direção do que o Luzimar está falando. Eu estudei um pouco isso, né, na minha tese, não sob essa ótica, mas nos dois períodos de exceção do regime de exceção no Brasil, que é o Estado Novo, e depois o regime militar, são períodos em que as políticas de cultura são muito implementadas. Né? Isso foi uma constatação, né, que eu fiz depois de examinar muita documentação, né? Um pouco para, talvez, uma cortina de fumaça, né, para a tortura, para tudo aquilo que estava acontecendo em relação à censura. Você tem uma estruturação, inclusive, dos órgãos de fomento de cinema no Brasil durante esse período. Então, é um pouco pensar que as coisas são bastante complexas também, né? Não tem só um lado, como é que esses regimes de exceção também investem, digamos assim,
em políticas públicas para garantir determinadas coisas, em contraponto, por exemplo, à tortura, à prisões, assim por diante. Mas isso é uma outra história. Bom, vamos conversar em outra ocasião. Já aproveitando e fazendo um gancho aí com a fala de vocês, é que eu sempre digo assim que a pornochanchada ela deixou assim uma lição, né, para o cinema brasileiro, que foi que a questão do erotismo e principalmente a questão da nudez, ela é lucrativa, e tanto é que o cinema brasileiro passou a ter a fama de ser o cinema onde a nudez está presente o tempo inteiro. Isso que não é coisa só do Brasil, isso acontece em outros cinemas, mas ficou muito evidenciado porque a gente teve esse tipo de cinema lá nos anos 70 e 80, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assistindo o filme, eu vejo até que existe, assim, vamos dizer assim, uma postura não oportunista, porque era um filme que, na época, poderia ter explorado muito mais a nudez, a sensualidade, um outro tipo de erotismo, né, que não foi o que foi utilizado. Então, assim, existia uma certa sinceridade. Você pega qualquer outro filme da época onde a nudez vai aparecer, ela vai lá aparecer porque ela tem uma função, estimular as pessoas a irem para o cinema. Esse filme é um filme que, pela temática, ele inspira as pessoas a pensarem que ele é um filme assim, quando, na realidade, ele tem outras preocupações na narrativa. E a gente também tem que fazer uma distinçãozinha ali do cinema da boca do lixo também, né? Sim. Porque a gente jogou tudo no rótulo do pornô chanchada. É que, na realidade, como eu falei, existe a pornochanchada, existe o cinema que não necessariamente é pornochanchada, mas se aproveitou, né? Se aproveitou disso para recursos mesmo de mercado, né? Eu concordo com vocês, são filmes absolutamente inocentes, né? Em alguns momentos são muito inocentes, né? Sim. Deixa eu só colocar aqui que houve uma questão aqui também da Leoneide, que ela colocou aqui, voltando, né? Eu acho que ela quer que comente um pouco sobre isso, que a questão da iniciação sexual era uma prática das famílias da época? Ou isso é uma exceção, hein? Não, era uma prática essas preceptoras, isso não é um caso isolado, digamos assim, né? É uma prática, sim, desse tipo de família, né? Que está interessada nessa segurança, né? Ou nessa higienização desse corpo, né? De menino, mas fazia parte do trabalho das preceptoras, mas ele era um trabalho que precisava ser contratado, porque não são todas as preceptoras, por exemplo, que vão oferecer esse tipo de serviço, né? Tanto é que ela cobra um valor a mais, porque ela vai fazer também este trabalho, mas ele é um trabalho que não é uma exceção, né? Não é uma exceção. E tem também, bom, no caso deste filme, desta obra literária e deste filme, né, está sendo retratado uma família extremamente abastada, mas havia essa prática social mesmo em famílias bem menos abastadas que não envolviam uma preceptora tal, mas o pai do menino combinava a prestação desse tipo de serviço, ou o próprio pai levava no prostíbulo, ou pedia para que um amigo levasse o filho dele no prostíbulo, para que houvesse essa iniciação sexual com medo de homossexualismo, com medo de uma série de outras coisas. Tá? E isso vem até os anos 70, quase 80. Ok. Colocando outra questão da Leoneide aqui, ela está bastante ativa na nossa discussão. O filme é Obrigada, Leoneide! O filme é muito bom para entender o comportamento do homem brasileiro e a mulher recatada do lar. E ela completa. Esse homem e essa mulher estão vivos hoje, esse comportamento?
Eu não tenho empiria, viu, Leoneide, para falar com segurança, mas certamente temos todos os tipos de famílias, de mulheres e de homens, né? Acho que a gente vive hoje, inclusive, um reforço desse ideário aí, né, ou desse padrão, né, que mulheres precisam ser recatadas, né? A gente tem ações, né, do governo central, inclusive, na condução deste modelo, né, do que deve ser uma mulher, do que deve ser um homem, do que se deve ensinar, do que se deve fazer no espaço da casa, o que se deve falar. Obviamente que nós sabemos que a transgressão, né, existe, e talvez cada vez mais visível, né, porque esses clichês, ou essa ideia ligada também à família, à religiosidade, que tem a ver com o perfil de momentos de características mais integralismo, fascismos e etc., né? Você tem sempre essa ideia, né, de que religião, família, né, que esses preceitos devem, e o que eu acho que a gente consegue perceber hoje são as falhas, né, nesse projeto, digamos assim, né? Então, pastores, padres e etc., que fogem a esse padrão, né? Famílias. Agora, eu acho que a gente tem hoje, por exemplo, outras forças também, né? Você tem o movimento das mulheres, você tem um movimento de empoderamento, você tem uma série de outras questões que também dialogam com esses padrões mais conservadores ou tradicionais, né, e talvez, na minha opinião, bastante hipócritas, né, do que é um homem, né, uma mulher, dentro desse conceito aí, dessa família mais tradicional e aburguesada. Eu acho que tem uma diversidade, vou ser bem breve, eu acho que tem hoje em dia vivemos, né, uma diversidade muito maior, mas eu acho ainda que esse é o padrão. Estou sendo bem pessimista. É o padrão, ainda. Desejado. Não, é o padrão praticado. Praticado. Sem hipocrisia. Ou com hipocrisia. Não, óbvio que é com hipocrisia. Vocês falaram isso, eu fiquei lembrando, né, que existe assim um comportamento, porque é aquela questão do machismo, né, tradicional, do meu filho pegador, né, assim, de pessoas que se orgulham, né, do comportamento sexual do filho, aquela antiga frase que dizia, né, para prenda as cabritas que o meu bode está solto, ainda é uma variação desse tipo de comportamento, né? Onde a iniciação ela tem que se dar e o pai estimula, né? Como diria, dá dinheiro para gastar com a mulherada, né? Esse tipo de coisa ainda persiste ainda na nossa sociedade, só que de outras formas, né? Então, não é como no passado acontecia, como mostra o livro e o filme. Gente, estamos aqui já começando a nos apontar para o finalmente, tá? Eu gostaria de agradecer, tá, a presença da Cláudia, né, que prontamente aceitou o convite para vir participar dos Quintas, e a gente ficou muito contente com isso. Assim, no meio de tantas, né, a Cláudia é uma pessoa que trabalha muito e tem muitos compromissos, né? Mas ela encontrou esse tempo para vir aqui com a gente, e essa feliz, né, notícia que é ter a presença do Luzimar, né? Foi vamos dizer assim, alguma coisa que a gente não esperava, e ficou bastante contente de contar com a presença dele aqui nos Quintas de História. Tá? Eu gostaria que vocês dessem a palavra final de vocês, né? Pensando aí um pouco sobre essa relação da literatura com o cinema. Tá? Vou dar primeiro a Cláudia, depois passo para o Luzimar. Então, eu queria agradecer, porque se a gente não é desafiado, também não se mexe para encontrar tempo, fazer as coisas.
Então, a gente sempre fica, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que faz? E acaba fazendo, e é prazeroso, é bom, porque ajuda a pensar, né? Ajuda a arejar a cabeça, conversar com os alunos é sempre muito bom. A parceria, né, com o Paulo, que também agora tem me auxiliado nas orientações, nas bancas, né, sobre cinema, e o Luzimar, que foi capturado hoje, né, e que também, não, mais uma vez, não me abandonou, né, e eu achei também injusto eu falar, conversar sobre alguma coisa que a gente tinha produzido em conjunto, né, eu gosto muito eu gosto de trabalhar com outras pessoas, eu gosto de ter essas parcerias, e acho que o que fica sempre para mim é pensar na literatura e no cinema como possibilidades do trabalho do historiador e do professor de história. Eu acho que essas discussões que a gente faz aqui é para que, quando a gente está lá em sala de aula com os nossos alunos, com realidades muito diversas, que a gente possa pensar essas linguagens, conversar, né? Trazer alguns elementos que a gente conhece, não como fim, né, do que vai ser dito, mas, enfim, para fomentar um pouco, né, pensar não só o texto literário, mas como o cinema, como uma verdade, né, posta, que a gente pode sempre ter essa plasticidade, esse diálogo com essas linguagens. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito, Paulo, né? Nós estamos tendo nosso primeiro contato, embora já tenhamos até conhecidos, né, em comum. Muito obrigado mesmo, fiquei muito contente. Esse período dessa nova fase aqui, dessa educação remota, né? Para mim está sendo muito interessante, porque a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, né? Fazer trocas não pensadas no antigo modelo, ou até pensadas, mas é muito mais difícil de se realizar isso, né? E nós estamos nos abrindo mais para isso também. Tá? Muito prazer, Paulo. Cláudia, muito obrigado pelo convite também, né? É sempre um prazer, né? Eu tenho uma profunda admiração pela pessoa, pela intelectual, né? Nós nos conhecemos bastante, né? Trilhamos um caminho aí juntos, mas eu queria falar uma coisinha só, né? Costurando um pouquinho com aquilo que você disse. No fundo, tudo são linguagens, né? Assim como há uma parte da história que também é narrativa, né? Cinema é narrativa, literatura é narrativa. Na verdade, no fundo, a palavra que a gente poderia colocar para vestir tudo isso seria linguagens, e é muito interessante. E quando a gente trabalha com linguagens, eu queria deixar esse recado, então, para o público, é que cada obra ela suscita uma metodologia de trabalho, né? O que nós falamos aqui não tem que ser uma coisa modelar, né? Porque não é uma coisa modelar, porque ao trabalharmos com linguagens, a gente tem que ter essa extrema abertura de que, né, a análise é dada pelo que ela pede de nós, pelo que a obra pede de nós, pelo que a obra, né, mobiliza na gente. Então, não fechar nenhuma significação. Se vocês forem ler o romance, né, a novela, né, na verdade, se vocês forem ver o filme, vocês vão ver uma porção de outras coisas, uma porção de outras sugestões maravilhosas. Tá bom? Obrigado. Tá, joia. Cláudia e Luzimar, vocês esperem um minutinho aí, que eu quero falar com vocês, tá? Mas eu vou aqui me despedindo, então. Tá joia? Obrigado de novo, né, pela presença de vocês. Bem, pessoal, nós tivemos mais uma tarde aqui muito interessante, com falas muito inspiradoras aqui no Quintas de História. E a gente sempre fazendo, né, aquilo que é um pouco a missão desse evento,
que é tentar mostrar, não é, a produção da universidade pública, a produção da UFPB e como, não é, que a universidade interage também com outras universidades, tanto públicas quanto privadas, e juntos, né, é o caso, né, claro, dessa associação, a gente consegue ver que a gente consegue produzir pesquisas, uma produção de qualidade. E isso é muito bom. Né? A gente mostrar que a universidade ela está produzindo e ela está cada vez mais investindo aí no conhecimento e no saber. Tá joia, pessoal? Então, espero vocês na próxima semana para mais um Quintas de História, tá? Nesse mesmo horário, né, às 17h30, na quinta-feira. Tá joia? Um grande abraço e tchau!